começando agora o nosso primeiro Teamcast. Eu sou o Miguel Perucci, mas quem são os nossos outros participantes? Por favor aí, galera, se apresentem. Meu nome é Esther Espíndola. Meu nome é Laura Sério. E temos outro convidado que vai nos ajudar teologicamente, o pastor Raoni. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre a lição dos adolescentes. Vai ser algo muito bom, ainda mais conversar com vocês, Esther, Laura e Miguel, que também são meus alunos no Colégio Adventista do Estreito. Né? Ele é nosso capelão aqui no Estreito, então... A conversa aqui vai ser boa, quero ver se eles aprenderam mesmo aí, disseram que estudaram a lição, então vamos ver se eles sabem mesmo sobre a história. A história de quem mesmo? De Ofni, Finéias, o povo de Israel e o povo filisteu. Não, Ofni e Finéias foi da passada. O povo filisteu versus o povo de Israel. Tá. Exato. Então vamos lá, então vocês vão direcionando aí, eu como convidado só vou ajudar vocês. E para começarmos, Não pode faltar aquela oração, né? Então, Laura, você pode pode orar? Posso? Então, oremos. Senhor meu Deus, muito obrigada por estarmos aqui reunidos, falando mais sobre a tua palavra. Que possa abençoar para que possamos dar tudo certo e possa nos iluminar para que possamos falar e iluminar também as pessoas que estão assistindo e possa abençoar elas. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, eu vou começar aqui relembrando quem estudou a lição ou quem também não estudou, sobre o que aconteceu na lição passada. A lição passada teve o título de... Deixa eu ver. Ô Miguel, Rafa. mas só fazendo primeiro, vamos ler o nosso... Ah, verdade. Verso Primeiro o da nosso semana. tênis. É assim, a gente fez um roteiro aqui, mas aí na hora de fazer o Só que roteiro, na hora a de gente vai... fazer a gente... Vamos falar nosso verso áureo da semana, que está em 1 Samuel 7:3. Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Vamos lá, agora sim. Pra quem não estudou a lição, ou também relembrando, eu vou lembrar a lição passada. O título da semana passada é Rapazes Maus. E daí ele vem contando a história de Ofni e Finéias, que eram bem rapazes maus mesmos. Daí ele vem falando que Ofni e Finéias, eles pegaram a arca da aliança e levaram para a guerra, sem a autorização do sacerdote que era Eli. Bom, falando em Arca da Aliança, Miguel, você poderia falar pra gente por que Ofni e Finéias e os filisteus não morreram encostando na Arca da Aliança de qualquer jeito, mas na época de Davi, quando Uzá encostou na Arca da Aliança, quando foi pegar ela para estava prestes a cair, ele morreu. Tá, vamos ver aqui. Uzá, naquela época, alguma pessoa, eu não sei quem, agora eu não lembro de cabeça, mas tinham passado os conhecimentos da Arca da Aliança. Apenas os levitas ou sacerdotes, que eram pessoas que foram consagradas, tipo assim, por Deus para fazer essa função, que eram sacerdotes. Só eles podiam pegar a Arca da Aliança. Daí é o seguinte, Uzá foi lá e, tipo assim, ele foi com uma boa intenção. A arca tá caindo, vou ajudar ela a não cair. Ele morreu porque ele tinha esse conhecimento, entende? Mas daí vem lá Ofni e Finéias, certo? E também os filisteus. Ofni e Finéias, como eu disse antes, eram rapazes maus, eram desobedientes ao pai e não ligavam muito para as coisas de Deus. Por isso, eles não tinham muito bem o conhecimento. Daí eles foram lá, de qualquer jeito pegaram a Arca da Aliança para poder levar. E no final, eles morreram depois e o povo pegou a Arca da Aliança. Não, o povo dos filisteus. Os filisteus é a mesma coisa, eles não tinham conhecimento. É isso, por agora. E aí, Miguel, a gente estava falando aqui antes de começar o podcast, realmente foi Davi que deu essa instrução. Foi Davi? Foi Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 15, ele fala, né? Aí Davi deu a instrução para eles, e aí ele fala assim, ó: ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e o servirem para sempre. Então, realmente foi Davi que deu a instrução. Só que isso aí foi bem depois, né? Porque a gente está falando de uma história que vem antes. Tá. Na verdade, só usando mais, já que vocês me chamaram para isso, esse período agora da Bíblia é um período de transição. É um período onde vai sair dos juízes, onde as lições passadas falam de Sansão, falam de Gideão. Então ela vai sair desse período do juiz de Israel, e agora vai entrar no período onde
os juízes eles vão deixar de governar e agora quem vai começar a governar são os reis. Que aí vocês sabem, lá pra frente, acho que na... Saúl, acho que se não a próxima, eu acho que se não é a próxima, dá uma conferida aí. Se não for a quinta, é a quinta, né? Já vai ser aí essa troca dos juízes, que vocês sabem quem foi o último juiz de Israel? Sabe não? Não. Que foi o próprio Samuel, né? Ah, Samuel foi o último verdade. juiz. E aí já vai trocar para Saúl, que foi o primeiro rei ungido de Israel. Mas vamos voltar agora à história da Arca ainda aí. Vamos lá. Agora, você tocou no assunto da Arca da Aliança, eu também falei um pouquinho. Agora, Laura, explica pro povo que tá assistindo a gente e também pra nós aqui, o que aconteceu com a Arca da Aliança quando os filisteus a pegaram? Então, os filisteus pegaram a Arca da Aliança e eles levaram para o templo do deus deles, que era Dagon. Chegando lá, eles deixaram a Arca da Aliança junto com o deus e saíram. Quando eles voltaram no dia seguinte, Dagon, que era o deus deles, estava prostrado diante da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança ela representava a presença de Deus. Então, como o Deus deles não era a favor do Deus de Israel, ele estava prostrado diante dele porque não gostava da presença dele ali. Então, aí eles saíram e vendo aquela cena, né, eles foram embora. E no segundo dia, no dia seguinte, quando eles chegaram, a estátua deles, que era da cintura para cima, a forma de um humano, e da cintura para baixo, um peixe, estava com a cabeça cortada e as mãos cortadas também, separadas do corpo. Tanto que uma delas estava tapando a passagem do templo. Dagon era um sereio? Um tritão. Um tritão. Era o Aquaman da época dele. É o Aquaman. Tá, mas agora sim, todo mundo tá falando um pouquinho, mas agora é sério. O que era Dagon? Quem era o deus Dagon? O que ele representava? Dagon era... Não é? Dagon é que é o seguinte, vou explicar pra vocês. A Esther nasceu com um probleminha que ela não consegue falar Dagon. Ela faltou nas aulas de língua portuguesa da sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Deixa pra outro momento, ok? Dagon. Entendeu? Só pra isso. Dagon. Dagon. Não. Dagon. Isso! Dagon. Ele era o principal deus dos filisteus. E ele era conhecido porque eles acreditavam que ele enviava chuva e garantia a colheita abundante ali no povo filisteu. Mas o que aconteceu foi que, como a Laura falou, no dia seguinte apareceu Dagon, todo desbruxado, todo destruído, dentro do... Todo mundo. todo Todo acabado. acabado ali, destroçado, curvado, dentro do templo. O pessoal tá rindo aqui, que o pessoal da produção também tá rindo. A Esther ficou tentando várias vezes falar a palavra Várias Dagon, e várias mas vezes. ela tá conseguindo agora, né? Oh, tá. Tá De pouco em pouco ela tá ali. Mas ele tava todo... Todo acabado, mas ele estava prostrado diante da aliança, como a Laura falou. E também ocorreu de aparecerem tumores no pessoal que morava em Asdod, ali perto, que era do povo filisteu. Eles começaram a ver que aquilo era uma maldição. Então eles pegaram a Arca da Aliança, um pote cheio de ratos e de tumores, e botaram em cima de 2 vacas e mandaram lá para Kiriat Jearim, que ficou lá por 20 anos. Uma coisa que eu vi na lição, tem aqui na parte... Os textos lá da quarta-feira, né, que são os textos que vão... Os extras. Os textos extras e tal. O Isaías 42:8 fala assim, ó: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. É interessante como Deus, principalmente no Antigo Testamento, ele mostra a sua indignação com a idolatria, quando se idolatrava outros deuses. Então, assim, esse texto aqui, que é o texto de Isaías 42, ele deixa bem claro como Deus fica indignado quando a gente idolatra outra coisa, né? Ele trazendo para o nosso meio hoje em dia, né? Às vezes a gente idolatra tanta coisa, a gente pode estar idolatrando ali um celular, uma pessoa. Tecnologia. Tecnologia, por exemplo, aqui acho que a Laura tem namorado, a Esther não, o Miguel também não, né? Mas assim, às vezes na fase da adolescência a gente pode estar idolatrando, por exemplo, um namorado ou uma namorada. Tem gente que deixa, por exemplo, de fazer as coisas de Deus, da igreja, para poder ficar com o namorado, para poder dar atenção para o namorado. E assim, isso daí é um Deus moderno.
Hoje em dia é difícil alguém parar e vou me prostrar diante dessa imagem. E também de cantores, de atores. Tem muita gente que bota que vai, eu sei tudo sobre o cantor tal, mas não sabe nada sobre Deus. Os influencers, youtubers. É só a gente pegar, assim, se a gente for parar pra ver as... Hoje em dia eu não vejo muito porque dificilmente eu vejo uma reportagem passando em TV aberta, mas eu lembro do tempo do Justin Bieber, que eu não sou tão velho, tá? Você já ouviu falar desse cara? Justin Bieber. Desculpa, falei errado. É que meu inglês não tá tão treinado, eu nunca mais fui nos Estados Unidos. Aí eu lembro que quando ele veio no Brasil, fizeram filas e filas e gente acampou e... Cara, isso se não for uma idolatria moderna, eu não sei mais o que é. E aí hoje a gente pode ver outras coisas, né? Futebol também, eu gosto muito de futebol, mas você vê que tem pessoas que fazem... Idolatram, fazem tudo pra Teve recentemente o show do Morada. Se pegar as pessoas que foram no show do Justin Bieber e da Morada, não vai dar o mesmo número. Porque deu mais pessoas, né? Exatamente. Morada, por ser uma banda gospel, menos pessoas são atraídas, né? Enfim, só dessa ideia assim, né? São idolatrias modernas, a gente tomar cuidado com isso também. Foi algo que o povo filisteu, eles não tomaram cuidado, mas aí eles viram que é bom para a tosse. O Dagon estava lá todo prostrado, todo, sei lá como é que fala, tá todo acabado. Desbrochado. Desmiolado. Tudo isso diante da Arca da Aliança, que é onde está ali a presença do próprio Deus. A gente estava comentando sobre isso. Foi decapitado também. Decapitado. Pode continuar, tá? Eu estou aqui só... Só pra... Só ajudando. Tá, agora é o seguinte. O que aconteceu quando a Arca da Aliança chegou novamente ao povo de Israel? Foi o seguinte. Agora, depois que eu falar essa partezinha, o nosso pastorzão aqui vai fazer a conclusão e explicar todo o contexto dessa história que a gente vai aprender com essa lição. Seguinte, quando a Arca da Aliança chegou, Samuel foi lá e explicou pro povo o que eles estavam fazendo de errado. Ele foi lá e, apontou os erros e falou pro povo mudar, que tinha que mudar. Agora, pastorzão, explica aí pra gente. O interessante que eu vi nessa lição é que ela começa num contexto de guerra, né? É verdade. Ela começa num contexto onde tem uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus, que eles viviam em guerras constantes. Na verdade, não sei se vocês já observaram, mas Israel sempre faz guerras com os povos ali ao redor. Moabitas, Amonitas, Midianitas, os sírios. Os assírios vêm um pouco mais de longe, né? Mas sempre vem nesse contexto de guerra. E aí a arca é levada. Porque é como se eles levassem a presença de Deus ali para eles vencer. Para Deus vencer a batalha por eles. Vencer a batalha, exatamente. Porque assim, um outro contexto, eu acho isso muito interessante. Antigamente não eram batalhas de nações que existiam. Eram batalhas de deuses. Por exemplo, vamos supor, só um exemplo, tá? Cada um aqui tem uma nação, cada um é de um país. Quando a gente vai batalhar um contra o outro, não é uma batalha do meu país contra o seu país. É a batalha... Isso, é a batalha do meu Deus contra o seu Deus. Então, quando Israel era derrotado, na visão do povo daquela época, até dos israelitas, o Deus de Israel também era derrotado. Mas peraí, vamos levar o Deus para a própria batalha, para que ele possa vencer a batalha. E Deus, ele, nos 10 mandamentos tem assim, não farás para ti imagens. Então, não era a questão da arca. A questão do povo de Israel era um Deus muito maior do que a própria arca, mas a arca ela conseguia ter ali a glória visível de Deus. Só que o povo foi derrotado, a arca foi levada, ficou lá e tem um texto que fala que ficou 20 anos no local, na cidade. Ficou 20 anos em Kiriat Jearim. Como é? A gente já me ensinou duas palavras. Kiriat Jearim. Então ficou lá por 20 anos e depois tem toda essa questão. Quando é que vai retornar agora? Quando é que finaliza esse contexto? Uma outra guerra. Finaliza com a guerra entre... Me lembra aí, 1 Samuel. Tá. 7. 1 Samuel 7:3. 1 Samuel 7, versículo 3. Deixa eu ver aqui. 7:3. Samuel falou a toda a casa de Israel. Isso aqui, ó. Samuel está chamando o povo a se arrepender antes da batalha, né? Porque aí daqui a pouco eles vão... Ali mais no 12 e 13. Ali já é na batalha, mas o 13 ele é importante. Ó. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então o povo tinha um arrependimento. A gente falou aqui há alguns minutinhos
sobre como as pessoas hoje em dia elas idolatram várias coisas. Não ídolos visíveis, mas várias outras coisas. E se as pessoas estão de fato arrependidas em relação a essas idolatrias, o que nós devemos fazer é voltar para o Senhor. Mas é interessante isso daqui, ó. Essa aqui é uma água com gás, tá? Não tem problema. Muito boa. Mas se eu quero preencher o meu copo, vamos supor que a água com gás seja o erro, seja o pecado, tá? E essa aqui ela está um pouco na metade, né, do erro. Então eu quero preencher com coisa boa, que é a água natural, ali que vem de Deus. Só que eu não consigo preencher esse copo com a água toda de Deus, porque tem um pouco de água com gás ainda. Para eu poder preencher com essa água, eu preciso fazer o quê com essa daqui? Jogar fora. Jogar fora. É isso que Samuel está falando aqui, gente. Para vocês preencherem, para voltarem para o Senhor, vocês precisam tirar do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes, preparem o coração ao Senhor, sirvam somente a Ele. Então, quando você tira toda essa água com gás, é só um exemplo aqui, e preenche com a água natural, agora sim eu consigo preencher totalmente com isso aqui. E tem gente que quer se preencher de Deus, mas o coração dela está cheio de outras coisas. Sabe, os povos samaritanos eram povos que eles adoravam a Deus, só que eles adoravam também outros, pelo menos 5 outros deuses. Por isso que os judeus tinham ali uma rixa com os samaritanos, né? Exato, porque os judeus eles adoravam só o Deus de Israel, né, que é conhecido como Yahvé, o texto hebraico. Mas os samaritanos não, eles adoravam o Deus verdadeiro, beleza. Tanto que os judeus preferiam andar 50 quilômetros a mais para poder contornar do que pelo meio de Samaria, que daria 100 quilômetros. E aí, no caso, os samaritanos adoravam o Deus verdadeiro e outros deuses, ou seja, eles bebiam água natural, mas também bebiam água com gás. Que é o famoso crente girafa, que o corpo tá dentro e a cabeça tá fora. É tipo, é o que tem de girafa. Cabeça, como é que E o corpo tá na igreja e a cabeça tá é fora. exatamente isso aí, é o crente de girafa. Mas aqui Samuel fala, gente, e ele é enfático, né? Sirvam somente, só ele. Só ele deve ser servido. E aí o povo ele faz um concerto com Deus. E olha só o que diz o verso 4. Acho que a lição não pede para ler ou pede? Para ler o verso 4. Não perde. Qual seria? Mas olha só o verso 4. Diz assim, ó. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os malins e os astarotes e serviram só Ao Senhor. ao Senhor. E aí vem Então- a batalha. Pode falar. Não, continuei. Aí eu ia falar que a partir daí, Deus, ele, agora sim, já que está vazio, aí Deus agora preenche. E quando Deus preenche, eles conseguem vencer a batalha. Aí a gente quer vencer uma batalha contra um pecado, mas eu ainda estou cheio de alguma coisa ruim. Eu quero vencer na vida, eu quero ser uma pessoa mais inteligente, mas ainda tem algo ruim. Eu quero ser uma pessoa melhor para os meus vizinhos, para os meus amigos, mas ainda tem algo ruim. Eu não vou conseguir passar o fruto do Espírito se tiver em mim ainda coisas ruins. Tem coisas que eu tenho que fazer, que é tirar do meu meio aquilo que é condenado, que é lá Romanos 12:2. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu só consigo ter um arrependimento completo quando eu fizer algo que só eu posso fazer, que é abandonar aquilo de ruim que impede a ação de Deus. E o povo de Israel abandonou. Ele abandonou e então ele voltou para os caminhos de Deus. Voltou para os Até caminhos não tem de como eu Deus. pedir pra alguém abandonar por mim o que eu tô sentindo. Não tem como eu pedir, tipo, aquela pessoa que tá sempre seguindo Deus pelos pais. Eles só conhecem Deus pela visão dos pais deles. Eles têm que uma hora parar e provar desse Deus. Porque não tem como eu ter a minha prova de fé com Deus pelos meus pais. É o famoso cristão esquentador de banco. Só vai na igreja, vai lá, ouvir o culto. Oh, coisa linda! Daí, tipo assim, volta pra casa e não aprende nada, não leva nada pra sua vida. Crente esquentador de banco. É isso aí. E aí, no caso, coisas aqui, eles se arrependeram, e aí Samuel falou lá, né? No capítulo 7, verso 12. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, né? Pedra significa pedra de ajuda. E ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. O que aconteceu? Assim, agora com a ajuda de Deus, Yahvé, o Deus que nós acreditamos, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor, assim, e quando ele escreve aqui que eles nunca mais vieram, é até o momento do escritor ali, porque a gente sabe que no período de Davi eles continuaram vindo. Então, eles nunca mais vieram
ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Então, Samuel foi um líder fantástico, o último juiz, e aí agora tem algo no livro de Juízes que se repete um pouco em Samuel, que é um ciclo, né? O povo está bem com Deus, como agora, o povo se afasta de Deus, e aí depois o povo, oprimido pelo inimigo, aí O povo de Israel sempre teve seus altos e baixos. Quando eles estavam com Deus, tudo ia bem, as guerras, eles venciam, tudo iam bem. Mas quando eles se avançavam no caminho de Deus, daí começava a perversão. O que aconteceu no caso lá, a gente vai ver lá pra frente ainda, só dando um spoiler da próxima lição. O povo queria um rei, mas... Porque tinha acabado de juízes. Sim. Os profetas não tinham, os profetas, mas isso, e na verdade a lógica era que o Deus era o rei de Israel, que é a teocracia, só que o povo pede um rei. E eles pedem um rei pelo quê? Pela aparência, pelo físico. Eu sei que Saul foi o primeiro rei, não era tão bonito quanto eu. A autoestima é muito importante. Mas aí o povo vai escolher um rei baseado, de novo, o povo torna a pecar. Mas, aí é algo interessante também, né? Peraí, o povo pecou lá com o Ofni e Finéias, o povo pecou aqui, se arrependeu. Próxima vez a gente vai ver o povo realmente escolhendo o errado. Mas será que todas que a gente peca, Deus, ele perdoa a gente? Todas as vezes tem um... Pode falar. Fala aí. Tem um pecado que Deus não perdoa, que é o pecado contra o Espírito Santo. Que é a hora que aquela vozinha boa, aquele anjinho que fica aqui falando no nosso ouvido, ele some. Que é quando você não sente mais culpa por estar fazendo tal coisa. Que você não fica cumprindo, tipo, meus amigos me convidaram para uma festa e eu vou. Uma hora você vai achar aquilo normal. E vai sumir daquela vozinha. Esse é o único pecado que não tem perdão. E isso é interessante, né? O pecado contra o Espírito Santo, que espero que nenhum de nós cometamos esse pecado, mas quando nós conseguimos nos arrepender e pedirmos perdão, acontece o que tem lá no livro de Miqueias, que eu gosto muito desse verso, 7, 18 e 19. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés a nossa iniquidade e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O pessoal, a Bia está ali, o meu tio Tom também está aqui, eles conhecem, como eu vou falar agora. Lá da cidade que eu venho, chamada Camaçari, na Bahia, tem um local chamado Emissário. O Emissário é um local onde uma empresa chamada Cetrel joga todo o lixo dela lá no fundo do mar. E aí, dá para ter uma tubulação grandona assim, tal, e o lixo é tudo jogado ali. Só que ao redor de onde tem a tubulação, o mar ele é clarinho. Ele é clarinho. Tipo assim, o lixo ele não vaza nada. Tipo, eu fico pensando nesse texto que diz que Deus pega o nosso pecado e lança na profundeza do mar. E lembro desse local chamado Emissário lá, na Praia de Aribeca, Camaçari, Bahia. Porque o lixo é jogado lá, mas tipo assim, não dá para ver o lixo. É como se Deus pegasse o nosso pecado e jogasse lá, no emissário divino, e ele não se lembra. E esse pecado nem sai, nem suja, nem nada. E tem um último texto, que seria lá o texto de Jeremias, na verdade, segundo Crônicas... eu estou confuso se é segundo Crônicas ou se é segundo Crônicas... Segundo Crônicas 7,14. 7,14, que diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Então, se humilhar diante de Deus... Tem até uma música sobre isso. Tem, que a gente está cantando aqui. E tem uma outra também do... Se meu povo que é a expressão vocal, né? Você pode até escutar depois aí, se você assistiu o nosso podcast. E essa música, ela fala, né? Deus, o texto fala assim, se a gente se humilhar diante de Deus, Ele vai perdoar nossos pecados. O ouvido dele vai estar aberto, os olhos vão estar abertos, atentos os ouvidos dele para a oração que for feita. E ele vai responder. Então, se aqui, entre nós quatro, entre o pessoal também que está aqui, tem alguém que tem algum pecado e está arrependido, da produção, obrigado, a palavra que fugiu. Alguém da produção aqui da gente está arrependido de algum pecado, pede perdão a Deus, abandona a água com gás, preenche com a água natural, que Deus perdoa. E se for o caso de você aí de casa também estar cometendo algum pecado e quer se arrepender, e na verdade está arrependido, lembre-se que o arrependimento completo ele vem, além de sentir a tristeza, vem também do
abandonar aquilo, deixar de fazer aquilo que você fazia antes e começar agora a adorar o Deus verdadeiro. Fala. Farei a ilustração aqui, peraí. Faz aí, meu. Abandone a água com gás e encha-se da água. Da água de Deus. Da água da Podemos vida. dizer aqui. Água Água da da vida. Que é a água natural. É isso aí. Não por metade, Todo. mas Não vai derramar. Somente essa água. Por somente completo, essa é água. somente Exato. essa, tá? Não é preconceito contra quem toma água com gás. Não, mas não. é só uma ilustração. Essa é a ilustração. Gente, foi bom estar com vocês, tá? Obrigado pelo convite. Espero que esse projeto aí continue. E eu acho que também, se outras pessoas tiverem um desejo aí da outras bases quererem vir até aqui em Florianópolis um dia gravar, colocar um vocês para gravar junto com vocês. No Pode podcast. fazer uma aparição, tipo assim, no comentário. Ser o nosso convidado. É, Agradecer também a Maxi, né? A Maxi, A nossa Maxi. amiga, aqui do G148, dos adolescentes, aqui das crianças, que nos apoiou, está apoiando nesse projeto, que eu espero que vai ser muito bom, tá? Eu acho que a gente pode finalizar com uma oração. Vamos. Acho que Finaliza pra gente. eu oro então? Pode ir lá. Então, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por mais esse estudo da lição. Pedimos que o Santo Espírito possa habitar no nosso meio, acima de tudo, Pai, nos ajuda a tirar aquilo que é condenado, para que nós possamos experimentar somente ao Senhor em nossas vidas. Obrigado por tudo, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Tchau, Tchau. galera.